Olha, lá no conjunto Osman Loureiro, ficar sem água é algo constante. E quando tem, às vezes, ela já vem suja. É o que dizem moradores, que então resolveram entrar na justiça. É o que mostra agora o Igor Fernando. Fernando mora no Osman Loureiro há mais de 20 anos. Ele diz que qualquer problema, como falta de energia ou alguma falha na bomba do abastecimento de água, deixa a casa dele dias sem uma gota nas torneiras. Tá faltando água todos os dias praticamente. O pessoal chega em casa do trabalho para lavar roupa e não tem condições. A água não dá conta. Segundo os moradores, esse sistema de abastecimento de água foi entregue em 1990. Na época, com 2 reservatórios para atender 1.063 casas. Só que 5 anos depois, uma raiz desse pé de manga acabou perfurando o segundo reservatório, causou vazamento e ele foi desativado. 30 anos depois, ele permanece assim, sem funcionar. E com o passar do tempo, o bairro foram construídas e hoje o sistema de abastecimento de água não consegue mais atender com eficiência de 30 anos atrás. Os moradores denunciam abandono por parte da empresa responsável pelo prédio onde a água é tratada. Segundo eles, a estrutura precisa de melhorias. Os portões estão sem cadeados e ficam abertos, facilitando a entrada de qualquer pessoa. A gente solicitou ao Ministério Público com vários ofícios, solicitando o levantamento de um muro aqui, um muro com as dimensões proporcional à base comunitária e portões liso de chapa lisa, que dificultasse o acesso de meliantes. Como vocês estão vendo, não é isso que aconteceu, né? Fácil, as pessoas pulam o portão, passa inclusive ali no meio daqueles pergoladozinhos dos tubos. Os moradores também pedem que a água passe por uma análise em laboratório, porque, segundo eles, em alguns momentos a água chega sem tratamento. Quando chega, vem aquela água barrenta, bem suja, entendeu? E assim, ultimamente está faltando água com muito mais frequência, principalmente nos finais de semana, que são os finais de semana que mais a gente precisa de água, e no entanto está faltando com muita frequência. Há um bom tempo já vem faltando água, não só durante a semana, mas os finais de semana mais ainda. Valores que chegavam de 250 a 300 reais, mês passado, uma tia minha que mora aqui no conjunto, a conta dela chegou 9 mil e pouco reais. Ela procurou a BRK, mas não teve resposta, então foi até o PROCON. Sem saber mais o que fazer, os moradores entraram na justiça. Nós ingressamos com a ação civil pública para obrigar a Casal e a BRK a fornecer a água para os moradores do conjunto Osman Loureiro de forma contínua. Assim como também estamos requerendo a condenação das 2 concessionárias e da ASAL em danos morais e materiais por conta dos prejuízos sofridos por esses moradores. Em nota, a BRK informa que o abastecimento na região está sendo afetado pela paralisação do poço Osman Loureiro 4, uma estrutura sob responsabilidade da Casal, e que a empresa acompanha a situação junto à Casal para que a operação seja retomada o quanto antes. Quanto à conservação da estrutura, no local já estão programados serviços de capinação e limpeza. A BRK também reforça que há registros de violação de cadeados e acessos por parte de terceiros, situação que compromete a manutenção contínua do espaço. Já a Casal diz que o problema foi a queima do equipamento do Poço 4. A substituição emergencial do equipamento já está em andamento, com uma previsão de conclusão até a próxima quarta-feira.